Você já ouviu falar em Epic the Music? Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Andressa, eu sou autora independente e eu escrevi esses livros aqui da série Bifrost. E hoje a gente vai falar sobre a minha mais nova obsessão, que é Epic the Music, e como Epic the Music se tornou uma das minhas maiores fontes de inspiração pro meu novo livro. Bem, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e você não sabe o que é Epic the Music, eu vou fazer uma breve introdução. Epic the Music é um musical inspirado no livro A Odisseia de Homero, onde a gente tem o protagonista que se chama Odisseu, que depois da Guerra de Troia, que levou 10 anos, ele está tentando voltar para sua casa em Ítaca e para sua esposa Penélope, só que ele vai passar mais 10 anos nos mares tentando chegar em casa, e a gente vai acompanhar essa jornada dele nesta busca incessante para voltar para sua amada. E como surgiu o Epic the Music? Epic the Music foi o trabalho de conclusão de curso do Jorge, que eu não lembro agora de que país ele é, mas ele fez um trabalho de conclusão de curso sobre a Odisseia, onde ele recontava a história do Odisseu voltando para casa no musical. E durante a pandemia, como ele não tinha nada para fazer, ele decidiu simplesmente escrever este musical inteiro e postar na rede que surgiu lá durante a pandemia. Então, isso ganhou uma proporção tão grande que ele teve uma legião de fãs em pouquíssimos minutos que ele postou o vídeo, basicamente, e ganhou uma proporção ainda maior que teve gente que ajudou ele a compor as músicas e dar vida aos personagens. Porque, pra quem não sabe, a Odisseia, ela é inspirada na mitologia grega, né? Ela conta várias passagens que o Odisseu tem ali com deus gregos. Daí, várias pessoas dentro da plataforma ali ajudaram ele a compor essas divindades, como Atena, Zeus, Poseidon e vários outros. Então é fenomenal de acompanhar, porque as músicas têm uma qualidade estrondosas. A história é muito bem construída, amarradinha e adaptada. E eu simplesmente sou obcecada por mitologia grega, obcecada por musicais e apaixonada por Percy Jackson. Pra quem não sabe, eu sou fã de Percy Jackson desde que eu era criancinha. Eu li Percy Jackson muito nova, então Percy Jackson é uma série que acompanhou muito a minha vida ao longo dos anos. E quando eu descobri a existência de Epic the Music no começo desse ano, sim, eu sei que eu estou atrasada, eu fiquei simplesmente pensando no Percy, se ele visse esse musical também. Eu acho que ele, a Annabeth e o Clover, eles iam adorar. Mas enfim, não é esse o detalhe. E daí eu comecei a acompanhar, e a forma como Epic the Music foi construído é simplesmente genial e muito bem organizado. Eu juro, o Jorge, ele é um mastermind, assim, fenomenal, porque ele traz uma construção de personagem com um desenvolvimento que é encantador. Você fica torcendo pra que tudo dê certo pro Odisseu, mesmo você sabendo que nada vai dar certo pra ele. Mas assim, gente, é muito bem construída, é muito. E as músicas, elas vão se amarrando e elas vão voltando um pouco ali, indo, voltando, e você vai conseguindo captar tudo que tá acontecendo na história só escutando a música. Por mais que existem as animações aqui no YouTube que vocês podem assistir também pra acompanhar, tem até legendado já também. Então é um universo assim que tá muito expandido e eles estão nessa negociação de vender os direitos pra uma adaptação. Então, é muita coisa. E eu fico muito feliz de falar, porque eu amei, assim, eu tô muito apaixonada, eu tô muito numa imersão dentro dessa história. Porque sabe quando você encontra um trabalho que você olha e fala assim, cara, eu quero fazer algo assim, eu quero fazer algo que me faça me sentir viva de uma forma que eu transcenda. Porque é muito essa sensação, sabe? Eu fico arrepiada só de falar de Epic the Music, porque é uma sensação muito boa. É uma forma de você se conectar com a arte. Nossa, é muito surreal o que eu sinto enquanto eu tô escutando esse musical. Eu espero que ele chegue muito além do que ele já chegou até agora, porque é simplesmente genial. E daí, Epic the Music se tornou uma grande fonte da minha inspiração, porque eu já sou uma pessoa muito criativa. Eu divago muito nas minhas ideias, tanto que eu já tenho 2 livros publicados, mas enfim. Eu divago muito nas minhas ideias. E Epic the Music me trouxe novas fontes de inspiração, porque eu gosto muito de mitologia, até porque Bifrost, por mais que a gente não tenha tanta mitologia nórdica presente, o título vem da mitologia nórdica, que é algo que eu gosto também, mas eu conheço muito mais da mitologia grega do que da mitologia nórdica. E quando eu tava escutando ali Epic the Music, eu fiquei, cara, porque eu nunca escrevi um livro sobre deus grego, sendo que eu sou apaixonada na Atena, né? Daí eu fui pensando, até que chegou num ponto que eu estava muito obcecada no Telemachos, que é o filho do Odisseu, e ele tem algumas músicas dentro do musical, e uma dessas músicas é Legendary,
que é uma música onde ele fala que ele não sabe quem é o pai dele, mas ele já escutou todas as histórias do pai dele, e ele quer muito saber se ele vai conhecer o pai dele um dia, e se ele lutar com alguns monstros, no final ele vai encontrar o pai dele. E isso me deu um insight, assim, no momento que eu falei, é isso que eu quero escrever. Eu quero escrever a história de um personagem que se espelha a história do Telemachus. E daí surgiu o livro que eu estou escrevendo no momento. E tá sendo tão surreal escrever esse livro, porque eu sou uma pessoa que procrastina muito, e depois da pandemia, eu escrevi esse livro na pandemia, e esse livro aqui, o segundo, ele levou quase 3 anos pra ficar pronto depois que eu publiquei o primeiro. Ecos de um Legado Perdido, que é o primeiro livro de Bifrost, eu publiquei em 2022, e estou publicando a continuação, O Sopro de uma Esperança, agora em 2025. Por quê? A procrastinação, ela existe e ela habita em mim, e eu levei basicamente 2 anos pra escrever essa continuação, porque eu tava procrastinando muito. Sorry, gente. Infelizmente é a minha verdade. Então, eu tenho que buscar por escapes pra conseguir escrever esse novo livro. E aqui eu vou falar alguns desses escapes também pra vocês terem uma noção. Por exemplo, eu montei no Notion uma tabelinha super simples, onde eu coloquei o dia, o capítulo que eu vou escrever naquele dia e um negocinho pra dar um checkzinho, porque eu funciono muito com essas coisas de ficar colocando ok, 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 isso me motiva muito a trabalhar. Então, todo dia eu tenho que escrever pelo menos um capítulo no período da noite. Então, das 9 até as 10 da noite, eu tenho que sentar e escrever um capítulo. E tá dando certo, tem dia que eu escrevo muito mais que um capítulo, então tá sendo muito divertido, porque tem dia que eu consigo dar check em uns 5 okzinhos ali que eu preciso colocar, principalmente de domingo. De domingo eu não tô nem saindo de casa porque eu tô amando escrever esse livro. Outras coisas também que eu faço muito é criar uma playlist. Bifrost tem uma própria playlist também, e agora esse livro que eu estou trabalhando, ele também tem a sua própria playlist, onde eu busquei por músicas de piratas. E esse livro, ele se passa muito no oceano, então a gente tem piratas, a gente tem toda essa dinâmica de oceano, que lembra um pouco Piratas do Caribe. Então eu queria que a playlist fosse algo que fosse bem imersiva pra mim durante o processo de escrita. E eu pedi ajuda pro ChatGPT, falei assim, oi chat, tudo bem? Então, eu gosto dessa música que tem uma temática mais piratesca ali, assim, dizendo, você consegue me dar algumas dicas? E o chat me trouxe algumas dicas, peguei e coloquei no Spotify essas dicas, e o Spotify foi me recomendando outras músicas, eu também fui colocando na playlist, e é só isso que eu escuto enquanto eu tô escrevendo, ou quando eu tô pensando sobre a história. E isso me ajuda muito a ter mais vontade de trabalhar neste livro, além de Epic the Music, é claro. E outra coisa também que eu gosto muito é de sempre ter uma caneca bonita do meu lado, com café, ou com um chá, ou com alguma bebida gelada. Então assim, eu sou uma pessoa que compra muita caneca porque eu uso muito e me ajuda muito também a querer entender que aquele momento eu vou sentar e eu vou ficar ali, focada naquela história. E também, principalmente, algo que me ajuda do começo ao final do projeto é o Pinterest, onde eu pego muitas referências, gente, muita referência. Eu amo ficar vendo fanart e ficar imaginando plots inspirados naquela fanart. Eu divago muito quando eu tô inspirada, vocês não têm noção. Tanto que esse livro, ele já tá assim, com uma bíblia de referência, de tanta coisa que eu quero trabalhar nele. E como a gente tá falando sobre mitologia grega, que é uma mitologia que tem Deus pra qualquer izinho que você colocar ali, é uma mitologia que eu tenho muito campo pra explorar, então eu sou muito ansiosa pra poder trazer mais informações sobre esse livro. Mas é basicamente esse o processo que eu tô tendo pra escrever esse livro. Eu tô tentando sentar literalmente todos os dias e escrever. Os dias que eu não sento pra escrever, no dia seguinte eu tento sentar um pouquinho mais cedo pra escrever o capítulo do dia anterior, porque eu quero realmente terminar essa história rápido pra eu poder voltar nela e revisar, porque eu sou uma escritora jardineira. O que significa pra quem nunca ouviu falar? Eu sou uma escritora que eu planto a sementinha e daí conforme o projeto vai crescendo, eu só vou poldando. Então eu vou trabalhando as ideias enquanto eu tô escrevendo. E existe o escritor jardineiro e o escritor arquiteto, ou ele é engenheiro, eu não sei agora, eu não lembro qual é o termo. Que é um escritor que primeiro ele planeja tudo antes de começar a escrever. Eu não, eu normalmente pego a ideia que eu tenho e já vou começando a trabalhar nela, e conforme ela vai crescendo, eu vou voltando no texto falando assim, ai, lá na frente eu decidi que vai ser isso, 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 então eu vou incluir aqui no começo. Isso é uma coisa que leva um pouquinho de tempo, porque afinal de contas a gente tá falando de um processo que ele não é tão linear assim. Ele é um processo que, por mais que esteja crescendo, eu ainda tenho que voltar, às vezes, dar uma poldadinha pra falar assim, olha, isso daqui não tá fazendo sentido lá na frente. Então, eu ainda não vou compartilhar muita coisa sobre o plot central da história, porque ele pode ser moldado, ele pode ser melhorado, a gente tá nesse processo criativo ainda. Eu terminei a parte 1 ficou com 20 capítulos por enquanto, futuramente pode ser que mude, mas eu amei o processo de escrever essa parte 1 e eu estou muito inspirada para trazer mais vídeos sobre este projeto aqui pra vocês.
Então é isso por enquanto. Se vocês ficaram curiosos, querem saber mais sobre Epic The Music, procure aqui no YouTube. Se vocês querem saber mais sobre essa história também, deixe um comentário aqui que eu vou adorar trazer uma mini resenha sobre este livro. Se você quiser saber mais sobre os meus outros livros também, tem vídeo aqui no canal já falando sobre Bifrost. Eu vou trazer outros vídeos, mas pode deixar pergunta aqui também que eu vou adorar responder. Não se esquece de deixar um curtida e um comentário, nem que seja um coraçãozinho. E já me segue aqui também pra ajudar essa autora independente que tá tentando trazer mais histórias inspiradas nacionais pra gente falar sobre fantasia aqui também, porque eu acho uma coisa muito importante e a gente tem autores nacionais que escrevem fantasias simplesmente perfeitas. Então eu quero trazer mais esse conteúdo nacional aqui pro meu perfil. Se você gostou desse vídeo, não esquece de seguir, deixar o seu joinha, me procura nas outras redes sociais. E é isso. Um beijo e tchau, tchau!